e Ele conosco também, que sejamos atingidos pelo Senhor nesta noite. Deus e Pai, abençoa cada um dos que aqui estão, na abertura, Senhor, desse trabalho. Te louvamos por esse privilégio e abençoa a Tua igreja, o Teu povo e a Tua palavra que vamos meditar nessa noite. Assim pedimos, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Visto que o nosso pastor falou para não sofrer a continuidade da lição bíblica da escola dominical, como não teve no domingo, então hoje passaremos a lição bíblica concernente ao que teria sido. Portanto, o hino hoje em relação à lição é inicialmente o número 75. Convido aqui o pastor Silas para, juntamente com a igreja, cantarmos este primeiro hino de número 75. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvemos a Jesus com o hino de número 75. Tentado, não cedas. Tentado, não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Diz teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé. Se teu dito de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma que da cruz.
Jesus. Amém, Jesus. Cantemos ainda 434. Tudo certo. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel eterna tem-me salvo do temor. Ah, Jesus, o Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição. Concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Livre-me, ó Jesus Cristo, de e fervor. Se sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho um gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Ah, consolo sem igual para minha alma batida neste mundo de horror. Amém, Jesus. Bem, meus irmãos, enquanto as irmãs do ciclo de oração tomam a posição para, na sequência, louvarmos o Senhor, os diáconos tomam a posição, enquanto as irmãs louvar, nós já vamos contribuir para a nossa causa do Senhor, apresentar nossas contribuições, o momento da adoração e da contribuição. Então, pela nossa escala hoje, congregação do Jardim Independência, está aí o irmão Leandro, Luciano, os irmãos lá do Independência. Tem mais alguém? Aí está esse grupo conosco. Muito obrigado pela observação e a cooperação conosco. Independência, também Jardim do Lago. Tem ali o nosso Osni, seus obreiros e os demais irmãos aí que está
honrando com a colaboração e a presença nessa noite. Deus abençoe, em nome de Jesus. Todos nós somos gratos pela vossa presença. Lagoa Nova, tem aqui os nossos irmãos. O pastor Joel Pereira não está aí? Oi? Assim, ele não pôde vir, mas está aí essa cooperação aí, bem representada. Deus abençoe e leva o carinho, a nossa consideração, em nome de Jesus. Também do Manacá, tem algum irmão do Manacá? Pastor Laércio, pode ter esquecido de olhar a escala, mas fez aqui. E São Lourenço, nosso obreiro Paulinho, está aqui, seus obreiros, e essa bonita cooperação também nessa noite. Deus abençoe ricamente, obrigado, leve no coração a congregação nossas considerações em Cristo Jesus. Então as irmãs vão estar louvando a Jesus nesse momento, e nós contribuindo com os dízimos, as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor, visto que a contribuição é um componente do culto e é uma expressão também da nossa adoração ao Senhor Jesus. Quantas irmãs tomam posição aí? Também está conosco hoje, visitando o irmão Maurício. Cadê o irmão Maurício? Está aí conosco, vamos recebê-lo alegremente, dizendo: sois bem-vindo em nome de Jesus. O irmão que está aí perto, aí, abraça ele aí, estende a mão aí para ele. Obrigado, venha sempre estar aqui conosco e aprendendo e recebendo aí a palavra do Senhor. Então as irmãs louvando com alegria. Mas
Bem, meus amados, visto que hoje estaremos estudando aí a função social dos sacerdotes, concernente à terceira lição, a quarta lição do trimestre, e o livro de Levítico, a sua atuação, as obrigações e o que isto representa para nós na atualidade. Então, a restauração ou atualização ou uma reciclagem do aprendizado que Deus ensinou através de Moisés no livro de Levítico, e hoje fazemos uma reciclagem, o que temos para nosso aprendizado na atualidade. Então, qual era a função do sacerdote no livro de Levítico e qual era a ação social do sacerdote para o povo de Israel que havia saído do Egito, como se procediam em certas circunstâncias. Hoje vai falar muito sobre a lepra e o que isto representa, como eles atuavam, enfim, o aprendizado de hoje é sobre a função social dos sacerdotes. O nosso texto, que seria o texto áureo, está em Lucas 5:14, que diz assim: E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe servisse de testemunho. Lucas 15:14. A verdade prática diz assim: as funções do sacerdote iam além da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. A leitura em classe, tem a sua Bíblia aí, abra no capítulo 13 do livro de Levítico e vamos acompanhar todos esta leitura, o versículo do 1 ao 6. Levítico capítulo 13, versículos do 1 ao 6. Como todos têm Bíblia, pediria que todos ficassem de pé. Vamos ler todos os versículos de uma forma um pouco diferente, mas não deixa de ser ministração de ensino para a palavra do Senhor. Então, começando no versículo 1, 13 e 1, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Mas, se a empola na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornar branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E, ao 7º dia, o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu,
e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apóstema é, e lavará as suas vestes e será limpo. Amém? Podeis assentar. Então, uma lição bastante historiante, né? E que implica em nós uma reflexão do que seria, na essência, na literalidade, a lepra. E como o sacerdote atuava nesse sentido de zelar, como diz a nossa verdade prática, zelar pela santidade, que era o assunto espiritual, o tema espiritual, e pela pureza do povo de Deus, que abrangia geral, desde o físico até a casa, as vestimentas e a terra. Então o sacerdote tinha uma função tríplice de atuar, visando o quê? Que o povo de Deus tivesse qualidades morais em termos de santidade e também morais em termos de comportamento, de cidadão, de pessoas, e também como cidadão da sociedade, no sentido de preservar a terra, a casa, enfim, tinha uma série de regras que nós haveremos de compartilhar à medida do possível aqui nessa noite. E como se desenvolve a lepra? Aí na nossa introdução fala que a lepra, uma das doenças mais antigas da humanidade. E como isto se prolifera? É uma doença originária de um bacillus. E o bacilo nada mais é do que uma bactéria. Então ela desenvolve de uma ação bacteriana. E para a nossa reflexão, esta bactéria, esse bacilo, ele prolifera em grande quantidade à noite. A escuridão é um prato, na linguagem popular, é um prato cheio para esse bacilo. Onde tem luz solar, a evidência ou a ação dele diminui um pouco. Por isso que o sacerdote vistoriava até as casas. Quando chegar o momento, nós vamos compartilhar destas coisas. Então, porque se prolifera mais à noite? Por causa da escuridão, ele tem esta facilidade. Então, se dormir junto, se é um bacilo, ele tem esta contaminação, tanto que era isolada a pessoa, e nós vamos compartilhar aí uma coisa. Então, esta doença mais antiga da humanidade, o sacerdote tinha função social também de cuidar a esse respeito. E aí quando vemos aí na lição, vou dar uma rápida introdução aqui, aí no versículo de número 2, fala da pústula, que é? Pequenos tumor cutâneo que suporavam. Isso é uma pústula que aparece na pele, principalmente da pessoa leprosa. E a empola é como quando se queima aquelas bolhas, como se junta água embaixo, quando uma queimadura. Essa é a empola, que aí está, para nós que mostramos aqui. E a apostema aí do versículo 6, é um abscesso que se cria na pele, que também pode ser de um tumor com supuração. Então são o que? Eram evidências que a pessoa apresentava, que, abre aspas, que a família, quando chegava ao sacerdote, observava como estava. A pele está branca, está profunda, o pelo branqueou, e, enfim, tinha essas informações que a lição, que o texto aí nos passa. E, observado estas condições, era levado ao sacerdote. E o sacerdote ia fazer a
análise. E depois ele dava o prognóstico. Ele era tido como um sanitarista. O que é? Um médico sanitarista, que cuida da parte básica da saúde do povo, no sentido de água, esgoto, enfim, onde pode proliferar, criar fungos, etc, etc. Então, o sacerdote tinha também esta função sanitarista, de acordo aí com a nossa lição. Então, à medida do possível, nós vamos aqui compartilhando, e como o sacerdote tinha a função de zelar pela santidade e a pureza, a nossa introdução diz assim: além de zelar pelo culto, a forma, os rituais do culto, que nós já estudamos em lições anteriores, mas que também faz parte do contexto do ministério sacerdotal, ele ainda tinha como função inspecionar a saúde de Israel, fiscalizar as casas, quem tem a lição aí, as moradias, e regular-lhe a vida social e jurídica. Ele tinha que cuidar desse aspecto. Nesse sentido, eles, porém, eram vistos também, conforme já disse, médicos sanitaristas e juízes. Todavia, a sua função mais importante era conduzir o povo na lei de Deus, a fim de torná-lo propício ao Senhor, que exigia de cada um de seus filhos santidade, pureza e distinção. Vejamos, pois, como os sacerdotes levaram os israelitas a ser um povo mais ordeiro, distinto e saudável do seu tempo. Então, observa aí quanta função tinha o sacerdote. Então, numa linguagem de hoje, ele dedicava todas as suas horas, enquanto não estivesse dormindo, em atender as qualidades básicas para o povo. Não somente concernente o culto, mas concernente todas estas coisas. Eu olhava até a construção da casa. Hoje tem os fiscais da prefeitura que faz a análise e emite a certidão de construção. Isso quer dizer a qualidade da casa que pode ser habitável, chamado de habite-se. Habite quer dizer pode morar-se. Então, observamos, então, a história ela não é moderna assim, ela já tem lá no seu passado, tem as suas origens, ela vai aperfeiçoando de acordo com o tempo, com a tecnologia. Hoje depende da prefeitura emitir, mas naquele tempo era o sacerdote. Um exemplo aqui, o Manuel Fernandes, de construir uma casa, então o sacerdote ia lá. Se o alpendre, ou a área, que conforme se chama hoje, não tivesse o peitoril, que a pessoa podia cair, ele falava, não pode morar. Embargava, como é o termo que estão usando ali, embargava, não pode. Punha uma grade, numa altura, uma criança pode cair, também embargava, não pode. Então, ele era um fiscal, como se diz, sanitarista. Ele tinha esta função, ele olhava se a janela estava do lado que entrava o sol ou não, se tinha o recuo, enfim, como se hoje se faz. Então ele tinha também esta função de cuidar das moradias do povo. Para quê? Porque se não entrasse o sol, facilitava a proliferação do bacilo da lepra. Então nada é por aqui, hein? Os fungos começavam a aparecer. Tanto é que ele examinava até as roupas, se vocês analisarem a lição. Até as roupas das pessoas. Examinava a parede, tinha um fungo lá, opa, que pode gerar lepra. Ele embargava também. Então, a função social do sacerdote não era só cuidar do culto, mas cuidar também do povo de Deus. Então ele fazia esta função sanitarista. E a política moderna, do mundo moderno,
uma das sínteses da política moderna diz que, no mínimo, a cada 30 anos, um médico sanitarista deve ser o presidente ou governador de um estado ou prefeito de uma cidade. Pode analisar aí, e tem esse conceito. Para quê? Para cuidar do saneamento, para evitar doença de um povo. E o sacerdote tinha esta função de fiscalizar, de observar, visando a saúde de um povo. Bom, então vamos passar aqui. Do ponto de vista clínico, qual é o povo mais saudável do mundo? É uma escola, e é uma aula, e está dentro do contexto. Qual é o povo mais saudável do mundo? Estão falando aqui, eu quero ouvir daí. Qual é? Está vendo a importância de uma escola de ensino? São os judeus. As mulheres judias são as que menos têm câncer de útero no mundo. Por quê? O judaísmo tem uma base sanitarista, na nossa linguagem de hoje, de tirar o chapéu. Todos os meninos são circundados para que, no relacionamento sexual, evita uma série de saúde só com a cirurgia do menino. Ajuda muito. E as mulheres têm um ritual que elas têm que observar, que não vamos detalhar aqui. E o judeu, então, como povo, eu pergunto aí para as irmãs e os irmãos que estão aqui, quantas vezes você lavou o estrado da sua cama? Quem já lavou o estrado da cama? Hein? Os judeus lavam o estrado da cama periodicamente, para tirar o fungo, para tirar possíveis bacilos, põe no sol. Então, o sacerdote tinha estas funções sanitaristas do povo. Quando olhamos assim, olha, tem que fazer, parece ao acaso, e não é. Então, a importância de aprendermos, de estarmos no aprendizado. Então, vocês aprenderam aí alguma coisa, não é isso? Eles lavavam. Uma coisa, quantos já foram em velório aqui? Quem já foi no enterro de alguma pessoa algum dia? Levante a mão, quem já foi? Quando vocês chegam do enterro, o que vocês fazem? Hein? Os judeus nem entram dentro dos cômodos, já levam a roupa direto para lavar. Lava a mão. Isso é o quê? Sanitarismo. E o sacerdote tinha a função de instruir, de fazer. Não é só lavar a mão, não. Toma banho inteiro, etc, etc. Então, estamos aqui trazendo uma lição de... Pois não, você ia fazer a colocação? As nossas crianças hoje... Inala. Pois é. Dormir com o ventilador ligado, ele aciona toda a poeira, todo o pó, todo o fungo, toda a bactéria, ele faz circular. Daí acorda com o nariz entupido, acorda gripado. Não é isso. É que inalou o fungo que agitou pelo ventilador e o ar-condicionado. O ar-condicionado você tem que lavar, no mínimo, cada 60 dias, a telinha. É tão facinho, você vai lá, você tira com a mão, não precisa nem chave. Você já lavou a tela, se você tem o ar-condicionado na sua casa, já lavou a telinha esse ano? Outro dia eu lavei a minha, fui lá, tirei lá. Eu lavo. Por quê? Ali junta ácaro, que é um alimento interessante, de grande potencial para a bactéria, para bacilos e coisa. Então, às vezes,
a doença, a cortina, você lava de quanto em quanto tempo? Está cheio de pó, de fungo, você liga o ventilador, aciona e assim por diante. Então os judeus, como nação, como povo, eles têm o menor índice de infecção do mundo. E as mulheres, o menor índice de câncer de útero, de mama do mundo. Então nós precisamos aprender muito. À luz desse manual aqui que orienta-nos concernente às coisas. Então estamos aprendendo aqui a função do sacerdote. E hoje, como comunidade, como igreja, pouco se fala com o sacerdote. Não é? Termina o culto, termina a reunião na congregação, você vai falar com ele. Nós temos esse hábito, nós temos esse costume, não é, pastor João? Temos esta, não é, pastor João? Temos essa doutrina, temos esse aprendizado. Termina lá perto da porta normalmente vamos, temos com essa cultura. Mas estamos aqui hoje, no sentido de resgatar, é uma reciclagem, é uma atualização, de uma verificação de como está o meu procedimento, o meu conceito em relação a esta palavra e a sua aplicação diária e literal para cada um de nós. Então, feito esse preâmbulo, vamos aqui, função clínica do sacerdote. Liberto do Egito, o israelita corria o risco de transmitir à próxima geração enfermidades como a lepra, a doença mais temida e antiga da antiguidade. Por isso Deus encarregou o sacerdote de inspecionar clinicamente o seu povo. Hoje tem os médicos das especialidades, não é? Você vai num ponto de atendimento qualquer, o clínico olhou, é neurologista, é infectologista, é ginecologista, é oftalmo, enfim, é parte do estômago, é sistema digestório, gastro, ele encaminha. Mas como a medicina não tinha essa especialidade, o sacerdote tinha que observar. Por isso que cansava mesmo o sacerdote, né? Vivia cansado, né? Trabalhava, né? Não é só do culto, não. Além do culto, o dia inteiro. Imaginemos a casa, né? O sacerdote saía pela cidade, o sacerdote tem isso, o sacerdote tem aquilo. Era assim. Então, vemos aqui, ele inspecionar clinicamente o seu povo. E como que se dava a inspeção da lepra? Nos tempos bíblicos, a lepra era a doença que causava mais repulsa devido ao seu aspecto de contágio, conforme já falei, como se prolifera. Se Deus não a curasse, médico algum poderia fazê-lo. Haja vista o caso do general sírio Naamã. O Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, curou diversos leprosos e ordenou a seus discípulos a que os purificasse em seu nome. Jesus também interessou pela causa dos leprosos. E hoje, irmão, clinicamente, aparece aquelas manchas vermelhas na pele, ou começa a cair tecidos de ponta de dedo, ponta de nariz. Isso já está numa fase extrema. Hoje já tem possibilidade de cura 100% já. E quando se detecta a lepra em alguma pessoa, o sistema público de saúde, ele policia as pessoas. Não sei se alguém já conhece alguma pessoa que já foi vítima da doença da lepra. Alguém já conhece alguém que teve lepra? Conhece? O irmão ali, aqui. Numa empresa que eu trabalhava, uma moça que trabalhava com a gente, ela apareceu umas manchas vermelhas assim na perna. Assim, um dia ela falou: senhor Jurandir, olha, estou com uma mancha aqui, está tudo amortecido. Eu disse para ela:
chamava Lourdes. Lourdes, você deve procurar urgente um médico. O que o senhor acha que é? Eu falei, eu não sou médico e tal, mas você deve procurar, que é chamado Hanseníase hoje, em homenagem ao médico Hansen, que descobriu o bacilo que gera a lepra, então chama bacilo Hanseníase, né? Ele descobriu. E ela foi. Ela chegou lá no chamado postão, que nós falamos aqui hoje, ali perto do hospital da Medical. Ela chegou lá, o médico fez lá um testezinho e já mandou uma carta para nós. Ela vai ficar tantos dias afastada. E o sistema público, ele fiscaliza, porque é uma doença contagiosa. A partir do momento que ele é identificado, a pessoa é cadastrada na organização, no plano, no órgão de saúde, etc. E como que se procede? A pessoa não leva o remédio para tomar em casa e nem vai comprar na farmácia. Tem que ir lá, porque existe um controle hoje na modernidade. E naquele tempo era o sacerdote que acompanhava. Como é que está a empola que nós lemos aí? Está vermelha, está branca, está profunda, não está? Fica mais 7 dias, hein? E fora do arraial. Por quê? De noite poderia contaminar muita gente. Depois nós vamos falar espiritualmente, nós vamos e voltamos. Então, trazendo aqui esta informação. Então ele fazia esta inspeção da lepra. E a inspeção clínica, em sua peregrinação à terra prometida, os israelenses não constavam com esses médicos que nós falamos sanitaristas. Era um luxo restrito aos egípcios, conforme Gênesis 50, verso 2. Por isso Deus encarrega o sacerdote de inspecionar a saúde pública de Israel. Sempre que alguém apresentava algum sintoma da lepra, devia ser encaminhado ao sumo sacerdote, e de acordo com o diagnóstico, o paciente era declarado limpo ou impuro. Se constatada a doença, ficaria fora da comunidade para evitar a contaminação. Está aí na lição. Só vou ler terminar o primeiro função clínica, nós vamos comentar um pouquinho espiritualmente, depois passamos para o ponto 2. Então, a limitação do sacerdote. Cabia o sacerdote inspecionar e diagnosticar os leprosos. Era uma função mais preventiva do que curativa. E quando não se tem vacina, o melhor remédio é a prevenção, não é? Então você isolando, você está o quê? Já curando os outros e evitando. Então é mais preventiva do que curativa, porque a curativa é a aplicação do medicamento, das drogas, de acordo aí com a farmacologia existente hoje. O próprio Senhor Jesus reconheceu a perícia do sacerdote no diagnóstico da doença, Lucas 5 e 14, por isso que ele vai e mostra ao sacerdote. Quanto à sua cura, só um milagre divino poderia limpar completamente um leproso. Hoje, apesar dos avanços da medicina, a lepra, conhecida modernamente como hanseníase, ainda é uma enfermidade assustadora. Entretanto, já não há mais a necessidade de isolar os indivíduos, pois há tratamentos efetivos que curam os portadores da doença. Mas desde que toma o remédio lá na frente do agente sanitário. Eu tomo lá na farmácia ou lá perto. Não, é debaixo dos meus olhos. Então o sanitarista faz isto hoje. E por que isolava? Para não haver contaminação. E qual é o sintoma do leproso? Os seus nervos e tecidos tornam-se insensíveis. Um leproso, ele é capaz, em alto estágio, você coloca uma bacia de água fervendo, ele põe a mão dentro da bacia de água fervendo e lava o rosto e não sente queimar.
porque a lepra anestesia a sensibilidade dos tecidos das pessoas. Por isso elas eram isoladas, e por isso são vigiados hoje, para que não se destruam por excesso, por achar que estão fazendo determinadas coisas. E espiritualmente, a lepra simboliza o pecado. Assim como a lepra torna os tecidos do corpo insensíveis, quer dizer, não consegue perceber a ação da lepra, assim o pecado na vida das pessoas tornam elas anestesiadas, insensíveis da percepção de que estão pecando. Você sabe que é errado isso? Ah, será que é? Isso é errado. Será que tem importância? Está envolvido, cometendo, e não tem a sensibilidade de perceber. Por isso que Jesus fez a comparação da lepra como o pecado, que torna o homem insensíveis, que não consegue perceber das coisas de Deus. E o sacerdote que clinica no templo mostra a cada dia os sinais do pecado. E o Espírito Santo age na vida das pessoas, no coração, fala na mente, fala no entendimento, para que despertem e venha a ser curado. Como diz aqui no texto, no contexto que nós lemos, somente um milagre que curava a lepra. E somente um milagre através do sangue de Jesus cura pecado. Aleluia! Somente o sangue de Jesus purifica o pecado e os tecidos espirituais para termos a sensibilidade da palavra e da presença do Espírito Santo em nós. Eu pergunto, como é que está a sensibilidade aí em você? Medita um pouquinho aí numa reflexão, 30 segundos, dá uma refletida. Aleluia. Quando o Espírito Santo fala, você ouve? Aleluia. Quando a palavra te exorta, você sente? Aleluia. E Jesus é aquele que cura. Jesus interessou pelos leprosos, assim como Ele interessa pelos pecadores. Assim como Ele purificou a lepra do pecado, a lepra dos leprosos literais, pela sua palavra, pelo seu poder, pelo seu sacrifício, Ele também purifica-nos da lepra do pecado, que tira a sensibilidade e impede de termos comunhão com Deus. Assim como aquela moça que eu disse, a do Lourdes, que trabalhava com a gente. Seu Joanir, eu não sinto, a minha perna está toda como que amortecida, e apareceu essas manchas vermelhas. Então corra. E se algo começa a aparecer na sua vida espiritual, então corra. E a clínica do Dr. Jesus está aberta 24 horas por dia. Aleluia! E conforme disse um pregador, de madrugada a fila é menor. Aleluia! De madrugada, ele atende qualquer hora, mas de madrugada a fila é menor. Claro que é uma analogia para que fazermos, né? Então, como é que está a sua madrugada em relação a ter comunhão com Deus? Você sente a ação do Espírito Santo na sua vida? Assim como a lepra tornava insensível, o pecado torna insensível. A pessoa peca, envolve, na minha linguagem, e fica com a cara limpa, como se nada tivesse acontecendo. Fica adormecido, diz aqui. Tudo adormecido, tem os tecidos adormecidos. Está em pecado e fala que não. Não é? Você fala, como é que está a sua vida? Está bem. Como é que vai a sua vida com Deus? Está bem. Mas bem como? Você tomou a ceia? Não, faz 60 dias que não tomei. Como é que está? Como é que está bem? Não é? E como é que está a sua vida
seu relacionamento com Deus, está bem? Assim, como é que está a sua vida? Ah, eu tenho aí uns BO aí, não é? Eu tenho uns BO, literalmente. Um dia eu conversava com a pessoa, eu tenho uns BO, mas que é isso, meu irmão? Tem uns BO? É, tem uns BO aí. Como é que é? Como é que tem? Não foi preso. Tem uns BO, quer dizer, estou envolvido em alguma circunstância de pecado. Por isso que a lepra simboliza, torna insensível. Mas o Espírito Santo está falando com você? Você está sentindo? Está sentindo? Quantos estão sentindo? Pode dar um glória a Deus? Aleluia! O sacerdote tinha esta função. Voltamos aqui à nossa verdade prática. Ele tinha a função de, além da liturgia, de como seria a prática do culto, a obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. Ele tinha esta obrigação de zelar. Por isso que em Hebreus 13 fala, os vossos pastores zelam pelo quê? Pelas vossas almas, como que? Hão de dar conta. Então, quando se ministra aqui no altar, na ação e na direção do Espírito Santo, Deus está usando para que a santidade esteja em você, esteja em mim. E o que é a santidade? É uma vida separada. Aquela separação, a santificação é uma vida separada. Assim, se o pecado está na esquina, ele vira um quarteirão antes. Aleluia. Vê o perigo de longe, ele está fugindo. Por quê? Porque a santidade leva à separação. E a contaminação leva à aproximação. A santidade leva à separação e ao distanciamento. Mas a acomodação leva à aproximação e ao envolvimento. O Espírito Santo está falando aí com você ainda? Pode glorificar o Senhor? Então glorifica o Senhor, dê glórias ao Senhor, exalta o Senhor. Então esta função importante do sacerdote. Então quando o comentarista trouxe esta lição do trimestre, adoração, santidade e serviço a Deus, quer dizer, uma reciclagem em Levítico, nós estamos olhando como estamos nos comportando, que papel atribuímos ao sacerdócio que cuida da santidade e da pureza do povo de Deus. Assim como aquele que brinca com fogo termina se queimando, quem brinca com água acaba se molhando, quem brinca com pecado acaba pecando. Então o sacerdote tinha a função de orientar para a pureza moral, espiritual do povo de Deus. Assim hoje é a mesma função, só que de uma forma diferente pela aplicação da modernidade, mas na essência é a mesma coisa. Mas o ponto 2 da nossa lição diz: as funções sanitaristas, como se procedia para que isto ocorresse de forma efetiva. Não basta você ouvir, é preciso você envolver e praticar. Os governos anunciam através da mídia diversas formas de combate ao mosquito da dengue, etc, etc. Isso é importante, conscientização, mas a melhor ação é minha, é nossa, e espiritualmente é a mesma coisa. O pastor, ou aquele que ensina, fala no templo, seja aqui ou nas congregações, ministra a palavra, mas não é para entrar aqui e sair por aqui, é entrar aqui e armazenar aqui, e aplicar no seu dia a dia, e você será vitorioso, e você será vitoriosa, você será vencedor, nós seremos vitoriosos, nós seremos vencedores, aleluia. Então, como que se é esta função sanitarista? O que o povo precisava fazer
quando o sacerdote inspecionava a realidade de cada um, ou da casa ou da terra. Então, devido aos povos que habitavam Canaã, tornou-se doentia e contagiosa. Conforme está em Levítico 14:34. Até as suas casas e vestes eram tomadas por uma espécie de lepra. Então, para preservar a saúde dos hebreus, Deus instruiu os sacerdotes a atuarem também como sanitaristas. Que não tinha médicos de especialidade, que era um luxo somente dos egípcios. Então Deus usa a ferramenta que Ele tem. E a instrução de Deus supera em muito aí o que os homens aplicam. Então, ponto 1. A função sanitarista do sacerdote. Era um especialista em saúde pública. Sua função é basicamente preventiva. Manter a cidade livre dos focos de doença e infecções. É o seu trabalho prioritário. Nesse sentido, cabia ao sacerdote inspecionar as casas e roupas de Israel. Imagina se a prática hoje fosse nesta literalidade, hein, pastor? Amanhã cedo estou na sua casa, Zico. Quero ver lá seu guarda-roupa, ver seu guarda-roupa, ver a sua despensa, como é que está lá, ver se tem um entulho lá no fundo do quintal, aquela areia que o pedreiro faz 180 dias que saiu. Tem uma pia de lajota que faz 10 anos que não mexe, tem escorpião lá. E a casa que tem meia dúzia de cachorro, o pastor está falando aqui. Tem gente, outro dia eu fui numa casa, irmão, tinha o cachorro deitado na cama lá com a menina. Gato, tem a doença aí do gato que pega na criança, bronquite, asma e coisas mais. Então aqui está, irmão, é inspecionar as casas e a roupa de Israel. Aí na terça-feira eu vou lá no irmão Magalhães, vou lá olhar a casa dele, como é que está, não é? É assim, lá na irmã Maria, não é? Vou lá na casa do irmão Cícero, não é, irmão Cícero? Na quarta-feira eu vou lá, não vou marcar a hora, quero ver como é que está lá. É aqui, ó, a função sanitarista do sacerdote, para ver e coisa. Então tudo tem sentido, não é? Uma lição diferente hoje, estamos aqui vendo a importância, né, desse aprendizado. Outra coisa, a lepra na casa. A lepra numa casa tinha como início com o aparecimento de manchas verdes e avermelhadas, que via de regra, pareciam mais fundas que a superfície das paredes. Sempre que isso ocorria, o proprietário era instruído a recorrer ao sacerdote, que após examinar o imóvel, ordenava o seu despejo, para que a praga não se espalhasse por toda a propriedade. Lá no Monte Juvenil, falei, está ruim aqui, o senhor vai mudar agora. Estou esperando aqui. Não deixe para amanhã. Não, é agora. Era assim que ele fazia. Porque ele tinha a função de inspecionar. E agia até como juiz, está aí na lição. Você que estudou durante a semana. Até como juiz. O que é o juiz? O juiz tem o poder de vara. O que é o poder de vara? Aí está o advogado e preso. Mas como que surgiu o poder de vara? Era condenado, a pessoa não queria ir, pegava 16 pessoas, cada um com uma vara, 8 de um lado e 8 do outro. Ele ia no meio. Ou vai, ou leva a vara. Por isso que é o juiz da primeira vara, a segunda vara. Era poder de vara. Não é isso, mocinho? Era o poder de vara. Então o sacerdote tinha o poder de juiz. Então, voltando ao caso, no exemplo que eu estava usando o irmão Juvenil, o senhor vai sair agora. Senão, ó, os homens da vara estão aí, ó. É assim. E se não obedecesse, estivesse condenada, demolia.
E o entulho não jogava lá no transbordo, lá não, nos pontes lá não. Era fora do arraial. Para que não aumentasse a contaminação. A lei funcionava, né? Eu pergunto, posso ir na sua casa, minha Maria? Pode? Como é que está o quintal lá? Está assim? Eu vou lá, hein? Não vou falar o dia. Então, o sacerdote tinha a função sanitarista para que o povo fosse saudável. Assim, se nós agirmos como cidadão, nós contribuiremos muito para a saúde básica de um povo e de uma nação. No ano de 1962 ou 63, quando começou as primeiras favelas no Rio de Janeiro. Acho que é Carlos Lacerda, que era o prefeito da época lá. Ele meteu o trator lá e tirou, e aí veio a turma do vamos acomodar. Ele disse, chegará o dia em que o morro vai mandar no centro. Chamaram ele de louco, mandaram até embora do país. Chamaram de louco. E hoje está na realidade imutável. Nem o exército resolve. Por quê? Sem condição sanitária. Com código de obra, plano diretor, regra de diretrizes, não se obedece. E lá está, não consegue. Nem com vara, hoje nem com canhão, nem com tanque de guerra, não tem nem rua para passar. Não é isso? Aí aquele que era o vice-governador lá, me foge o nome, Darcy Ribeiro, né? Acho que é Darcy Ribeiro. Ele disse, há 30 anos passados, se não investir em educação e saneamento básico, vai chegar o dia, ele falou, daqui 20 anos, o dinheiro do país não será suficiente para construir cadeias. Pode ler lá na história dele, está aí na história secular. Por quê? Não teve um sanitarismo básico capaz de olhar para as direções necessárias de um povo. E o templo do sacerdote funcionava. Por que que funcionava? Porque ele tinha o poder de juiz e recrutava lá os 16 cidadãos lá com 8 varas de cada lado. Ele virava para trás, o da frente dava uma varada, ele virava para lá, o daqui dava, ou ia, não é? Na marra. Hoje, poder de vara, vai a polícia lá buscar, o juiz pede lá o mandado, etc. Mas estamos aqui mostrando, irmão, trazendo para uma realidade da funcionalidade. Não é isso? Por toda a propriedade, inspecionava a casa para não propagar por toda a propriedade. Em seguida, a casa era interditada por 7 dias, e se fosse o caso, demolia. E a lepra nas vestes, como analisavam? Também estava sujeita à lepra. Nesse caso, o sacrifício tratava-se de mofo, fungos igualmente nocivo à saúde. A parede umedecida, guarda-roupa encostado, umedece as placas e a coberta fica lá. 6 meses de calor ou 7 meses. Depois vem o frio, você tira de lá e cobre. Uma realidade. Hoje, uma lição de uma aula de a gente. E o sacerdote fazia tudo isso. Tinha o problema. Hein? Tinha que dar conta, porque tinha os sacerdotes, tinha o sumo sacerdote e os sacerdotes. Tinha que ter, por isso que era tempo integral. Por isso que a tribo de Levi, dos levitas, não receberam herança de terra, porque eles tinham que cuidar, além do templo e do culto, da saúde do povo.
dedicação integral para a causa do Senhor. Hein? A herança deles era o Senhor que os abençoava para que eles abençoassem o povo. Amém? Tem mofo lá? Cuidado, aprenda a lição. A partir de amanhã, primeira casa que eu chegar lá, acho que já vai estar tudo moderninho, né? Né, família? Vai estar tudo moderninho lá. Na Quese, vai estar tudo, né? Moderninho, abençoado. Não é assim? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a lepra nas vestes. E como a hora que está acabando, né? Vamos aqui às funções jurídicas, só uma passadinha. A aula já acaba rapidinho, né? Vamos lá. As funções jurídicas. E como fazia? Então o livro de Levítico apresentava várias disposições jurídicas a fim de proteger a família, a propriedade privada e principalmente a vida humana. Nesse sentido, o sacerdote atuava também como juiz. Foi aquilo que nós falamos. Ele tinha o poder de mandar fazer e fazer, né? Proteção da família, com o objetivo de manter a pureza e a legitimidade do relacionamento familiar. O Senhor, por intermédio de Moisés, proíbe os israelitas do sacrifício infantil, que era uma prática dos deuses pagãos de lá. Imaginemos que oferecia a criança ao deus Moloque. E como que era a estátua do deus Moloque? Era de bronze, e aquela mão grande. Senhoras mães que estão aqui, aquela estátua de bronze com as mãos grandes, punha fogo debaixo da mão, e aquela mão de bronze, ela ficava vermelha. E a mãe que ia sacrificar o bebê, o filho, tirava a roupa do bebê e colocava com as costas, com a pele direta naquela mão, fumegando, vermelha de fogo embaixo. Que religião! Até rei fazia isto. Manassés, que foi criado pela palavra, é verdade, e deixou-se contaminar. Então, o sacerdote tinha uma função importante jurídica, assim como o pastor, o que lidera a igreja, a função de orientar. E quantos crentes vão aí para as coisas profanas, não é? Não obedecem, não absorvem. Foi aquilo que eu disse. O que é a santidade? É a separação. É você ouvir por aqui e armazenar aqui e praticar ali. Para que o mal não sobreviessem e destruíssem o povo. Então ele tinha esta função. Imaginemos uma mãe entregar o filho para o deus Moloque. E o sacerdote tinha a função de orientar. E hoje nós temos um problema semelhante no Brasil, que é as tribos indígenas, que têm os seus usos e costumes. Não é aquela índia que foi presa lá em Goiás, Mato Grosso, né? Recentemente, foi a avó e a mãe. Agora a FUNAI lá está querendo induzir que ela fala que era a cultura indígena, que se nasceu dois, um tem que morrer. Se nasceu de uma forma com defeito, tem que morrer. Estão querendo amenizar a situação. E o sacerdote cuidava de tudo isso, da preservação da família, da literalidade. Como seria hoje a vara da infância, né, pastor Silas? A vara da infância, que cuida daí da vida da criança, da integridade da criança, para que pudesse ser preservada. E outra coisa, sacrifício infantil, relações incestuosas. Eles proibiam. O que é relação incestuosa? É o pai com a filha, ou etc. Relação sexual ilícita. Eles também faziam. O abuso sexual doméstico, que é o estupro hoje. Eles cuidavam de tudo isso. A exposição das filhas à prostituição. Ele acompanhava para que os pais não vendessem as filhas para a prostituição. Então,
a função social do sacerdote. Quando eu olhava a lição esta semana, que seria comentar no domingo, mas pelo trabalho passou para hoje, eu comecei a olhar e falei: Senhor, como eu estou aprendendo com esta série de lições. E tem tanta gente, irmão, que não gosta, ignoram a escola bíblica dominical. É o maior celeiro de aprendizagem do mundo. É o maior celeiro, é a maior faculdade de conceito, de procedimentos e vivência moral, intelectual e espiritual do mundo. E hoje nós estamos aqui a falar dessa forma aqui para os irmãos nesse aprendizado dessa semana. Homossexualidade e bestialidade é prática condenável à luz da palavra. E hoje você não pode nem falar, não é? Esta semana que passou, eu estava num estabelecimento, e quando eu estava saindo lá, entrando 2 fiscais. E no outro dia eu voltei, e a pessoa disse: sabe o que vieram fazer aqui? Eu falei: só o senhor falar, na intimidade que eu tinha com ele. Vieram verificar que além dos sanitários masculino e feminino, agora tem que ter o terceiro sanitário agora, do LGBT. Aqui em Limeira, vi a semana passada, estou estarrecido. Amanhã eu devo encontrar com esse cidadão, me interessei em ouvir. Foi lá: aqui o senhor não tem, já está assim. E aí? O sacerdote também orientava sobre o comportamento das pessoas. E hoje nós temos os pastores orientando. A escola dominical, um manancial de enriquecimento da palavra de Deus. Eu queria fazer um pedido para vocês. Posso? Sim ou não? Sim ou não? Muito fraco. Sim ou não? Cada um de vocês convidar e lutar para trazer mais um na escola dominical. Amém? Muito fraco. Amém? Deus escutou, e aqui o púlpito também. Para que, irmão, nós envolvamos, interessamos para o aprendizado da palavra do Senhor aqui verdadeiramente, Bestialidade, homossexualidade, etc. Os filhos de Israel, como adoradores de Deus único e verdadeiro, eram obrigados a honrar seus pais e a preservar-lhe a autoridade. Levítico 19. Nesse sentido, os sacerdotes atuavam como reguladores da família israelita. Tinha o filho rebelde lá, chegava o sacerdote. Como ele tinha o poder de juízo: você vai obedecer seu pai, hein? Agora hoje não. O filho vai na delegacia e faz BO contra o pai. Não está assim? Então a importância da escola dominical. O sacerdote tinha o poder, a autoridade judiciária para conduzir e orientar, e numa linguagem mais dura, fazer valer para o reino de Deus. Outra coisa, proteção da propriedade, ponto 2. Propriedade privada. A propriedade privada em Israel era sagrada, uma dádiva de Deus ao seu povo. E hoje? Hein? Hoje, os MST chegam e invadem. E toma. E se vir um regime violento aí, irmão Joaquim, quantos cômodos tem a sua casa? 4 cômodos? 4 quartos? 2 quartos?
mora 2 pessoas, vem o regime, lá cabe mais 2. É desse jeito. Cabe mais 2, viu, Paulinho? Tem como sobrando lá? Cabe mais 2. Tinha cidade de refúgio, nós vamos ver aí. Exatamente. Nós vamos falar já já. A pastora dizendo a cidade de refúgio. Então, meus irmãos, Israel, o sacerdote cuidava da propriedade privada e ensinava o povo a respeitar. E hoje nós estamos o quê? Na regra que não tem regra. Hoje a conquista não é pela bala e pela violência, sim pela intelectualidade. É o Fórum 1990. Você sabe o que é isso? O Fórum Político 1990. Vai ver lá a origem, lá o que é esta realidade. Fórum São Paulo, 1990. O que aconteceu de extraordinário em 1990? O muro de Berlim caiu. Então a força da bala que comandava o regime deixou de ter a sua essência. Então agora na intelectualidade, vamos preparar as pessoas, os professores, desde o infantil até a pós-graduação, para fazer a mente. Fazendo a mente esvazia o coração. Esvaziando o coração não tem sentimento. Não tendo sentimento é fácil para a reação. E na reação fácil vem a confusão e a destruição. E podíamos fazer outros conjugados aí, outros trocadilhos aí nesse sentido, mas não é a necessidade aqui. Então, tinha proteção da propriedade privada. E tinha outra coisa interessante que nós vemos aqui. Tinha o dízimo de 3 em 3 anos. Um dízimo especial de 3 em 3 anos. Estou falando da responsabilidade social. Vocês já ouviram falar do dízimo especial de 3 em 3 anos? Quem já ouviu aqui, ó? Quem? Ninguém? E aqui? Quem já ouviu do dízimo especial de 3 em 3 anos? E aqui? Quem já leu, já estudou? Para que era? Para que era o dízimo? O dízimo especial de 3, tinha o anual, mensal, e tinha um especial de 3 em 3 anos. Para que era? Para os pobres, para os estrangeiros. E o sacerdote cuidava disso. Entendeu? Está lá em Deuteronômio, acho que é 26, do 12 ao 13. Fora o rabisco nas colheitas. O que era o rabisco na colheita? Lá na minha terra fala o rastolho. O que caía do balaio. Se colher café, seria a varreção. A varreção. Caiu do balaio, você não podia catar. O pobre vinha depois que terminou, vamos supor que a tarefa terminava às 4 da tarde. Às 4 da tarde estava todo mundo na beira da estrada. Acabou a jornada do jornaleiro. Eles trabalharam aonde? Trabalharam daqui para cá. Então entrava lá. E tinha que deixar o cantinho lá tinha um cantinho lá. Os cantinhos você não podia. O que é isso? Responsabilidade social com os pobres e os estrangeiros. Os órfãos, viúvas, tinha a regra aí. E o sacerdote cuidava de todas estas coisas, né? Proteção da propriedade, a proteção da vida. E como juiz, eles cuidavam da vida. Um exemplo, se fosse na atualidade hoje, ali está o Monzeca. Monzeca dirige carro, não dirige? Dirige caminhão. Está dirigindo caminhão mais? Não. Dirigia caminhão. É ele ali. Você também dirigia, né? Dirigia caminhão. Se atropelou uma pessoa e matou. Foi involuntário. O dono da vítima, ó, olho por olho, dente por dente.
hoje chamado homicídio culposo, que não tinha interesse no resultado. O doloso é aquilo que você tem interesse, você toca o carro em cima. Agora, o culposo é que a pessoa passou na frente ou se perdeu, se atropelou. Tá? Aí vinha o olho por olho, dentro por dentro. Você corria para a cidade de refúgio. Tinha 6 cidades de refúgio. O sacerdote também cuidava da vida. Só podia sair quando prescrevesse lá, ou tivesse que julgamento, comprovou pela testemunha que tinha a regra que aí está. Aí ele podia voltar. Então, meus amados, esta proteção da vida era a função também do sacerdote. Inspecionar a edificação das casas, conforme eu falei, os animais, a mulher grávida, preservação da vida. Se houve lá um problema, lá o homem atropelou a mulher. Se a mulher morreu, era olho por olho e dente por dente, ou ele corria para a cidade de refúgio até ter o julgamento. Então ele preservava a vida, função do sacerdote, não é? Enfim, a vida nas Escrituras é sagrada, um dom do Criador de todas as coisas. Por isso, o Senhor determina no 6º mandamento: não matarás. Menciona ainda a cidade de refúgio, que administrada pelos levitas, servia para acolher o que sem querer matava o seu próximo. Como a hora acabou, a conclusão fica assim: a aliança do Senhor com a tribo de Levi era firme e bem conhecida de todo Israel. Eis porque seus descendentes deveriam ser o mais alto referencial da nação no que tange à palavra de Deus, à instrução e à administração da justiça. Se o Senhor exigiu excelência e correção dos levitas no Antigo Testamento, como devemos nós agir no âmbito do Novo Testamento? Que o nosso culto seja marcado pelo amor a Deus e ao próximo. Sejamos, pois, uma fiel referência em todas as coisas. Resumo: o sacerdote, ele era também o ambientalista. Você joga óleo de cozinha na sua pia? Então seja um ambientalista. Não jogue. Certo? Você viajando na estrada, você joga a garrafinha, o plástico, o papel pela janela? Seja um ambientalista. Você joga plástico no rio, se vai na praia, você joga lá no mar? Eles eram ambientalistas. Eles cuidavam do ambiente, porque se você não cuidando, proliferam os fungos, bacilos e as coisas. Eles cuidavam da água como nunca, das nascentes de água como nunca. E o ambientalista sempre vive melhor. E se no Levítico exigia esta excelência do sacerdote, esta mesma regra vale para hoje. Aqueles que exercem o sacerdócio, a chamada ministerial, têm a incumbência de ser melhor na sua casa, na sua vida, certo? Vamos lavar os estrados, vamos ver lá o fundo da casa, vamos observar lá se tem mofo na parede. É função nossa, é um aprendizado, certo? Que nosso culto seja mais e mais abençoado. Mas acima de tudo está o que, irmão? A palavra do Senhor, tudo à luz da Bíblia. Não é uma ciência de modernidade, não é nada. Está lá. Quanto tempo antes de Cristo foi Moisés? Fala aí, Monsila, quanto tempo antes de Cristo? 4.000. Adão, 4.000 anos, né? Mas quase 2.000, quase 4.000. Hein? 1.500 anos antes de Cristo, não é? Uma coisa tão atual como nós estamos vivendo hoje.
Então a Bíblia, irmão, é um manual divino para a sua essência pessoal, familiar, moral e espiritual. Amém? Ame a Bíblia, medite na Bíblia, estuda a Bíblia, ouça a mensagem da Bíblia e aplique a mensagem da Bíblia no seu dia a dia e serás mais e mais abençoados. Amém? Vamos recitar o nosso textuário. Quinta-feira, noite da vitória. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, no horário normal e correto, sem interrupção. E você com o compromisso, chamar pelo menos mais um. Amém? Vamos fazer isso? Em nome de Jesus. Ficamos de pé. O nosso textuário está lá em Lucas 5:14. Quem não está de posse aí da lição, vamos alto e bom som recitarmos aí, Lucas 5:14. Vamos lá, textuário, 1, 2, 3. E Deus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Lucas 5:14. Muito obrigado, cada obreiro da congregação que esteve conosco, cada irmão, você que veio, leve no coração aí as bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Pastor João, tem algum ponto a colocar? Tudo certo? Tudo bem? Pastor Joel orando por nós e nos abençoando, em nome de Jesus. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por tudo quanto temos ouvido nesta noite. Que a Tua palavra possa, Senhor, penetrar poderosamente na nossa mente, no nosso coração, possamos guardar a mesma como regra de fé e prática da nossa vida. Ó Deus, abençoa o Teu povo, olha para cada um dos Teus filhos aqui nesta noite, nos acompanha aos nossos lares, leva-nos, Senhor, debaixo da Tua potente mão, guardado e protegido de todo mal. É o que te pedimos, ó Pai, em nome e pelo amor do Teu Filho Jesus, o qual vive e reina para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sexta-feira tem vigília aqui a partir das 22 horas. Todos são convidados em nome de Jesus.